Bom dia, sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de análise de mercado e comportamento de consumo. Pessoal, prazer em conhecer vocês. Eu sou o professor Everson. Eu ministro aulas de marketing aqui também na Escola Estúdio. Hoje eu vou estar substituindo o professor Daferson, tá? Inclusive fiz até uma plaquinha aqui dizendo que eu sou o professor Daferson. E é verdade esse bilhete, tá bom? Ele não pôde vir hoje. E aí eu vou estar assumindo essa aula de hoje dele. Eu preparei um conteúdo que é de extrema importância principalmente para o profissional de marketing. Ele tem que saber, é uma das coisas mais básicas que o profissional de marketing tem que saber dentro de tudo que ele atua, né? A primeira coisa é saber segmentar o mercado e a outra coisa é saber fazer uma boa análise de SWOT. Vocês já ouviram falar de análise de SWOT? Não? Então, eu vou estar apresentando para vocês então essa análise, que é uma análise extremamente utilizada dentro do mercado, dentro do marketing específico, né? Inclusive, a gente vai fazer uma atividade depois utilizando a análise de SWOT e vocês vão ver que a análise de SWOT ela pode ser usada praticamente tudo, inclusive com nós mesmos. Então, o tema da aula de hoje, análise de SWOT, suas aplicações no mercado, na análise de mercado, né? Para começar, o que é uma análise de SWOT? Então, é uma ferramenta de planejamento estratégico que a gente utiliza para avaliar o ambiente interno e externo. Ela é composta pelas forças e pelas fraquezas e que corresponde ao ambiente interno, e as oportunidades e as ameaças que compreende o ambiente externo, certo? Basicamente, ela serve como base para a gente tomar as decisões dentro do marketing, né? E também para poder verificar como que está o posicionamento competitivo da marca ou do produto ou da própria empresa dentro do mercado, certo? Um breve histórico aqui da análise de SWOT, mas esse daqui foi o cara que criou essa análise. Ele, por incrível que pareça, ele não era uma pessoa formada na área de negócios, ele era um engenheiro químico e ele criou essa análise lá na década de 60. O nome dele é Albert Humphrey e ele criou essa análise dentro da Universidade de Stanford. Já ouviram falar, né, dessa universidade? Fica lá nos Estados Unidos e é uma das principais universidades que existem lá, né? Ela foi desenvolvida a partir de pesquisas sobre planejamento estratégico em grandes empresas americanas e tem basicamente como objetivo compreender por que alguns planejamentos corporativos falham. Análise de SWOT dentro do marketing, gente, ela é extremamente importante. Então, assim, é algo que vocês têm que saber fazer, principalmente para quem for trabalhar dentro do marketing, né? E eu achei até uma grande falha, assim, nesse tempo que vocês estão estudando marketing, de vocês não saberem ainda, porque análise de SWOT vocês teriam que ter visto já no primeiro período, primeiro ano, lá em Fundamentos do Marketing. Pelo menos a base da análise de SWOT teria que ter visto lá. Aí a gente aprofunda um pouco essa questão da análise de SWOT dentro da análise de mercado, porque ela é uma das ferramentas que a gente utiliza para poder avaliar o mercado, principalmente para poder desenvolver novos produtos, novos serviços, para verificar o posicionamento da empresa dentro do mercado e verificar como que o consumidor avalia a empresa através dessa análise, né? E qual que é a importância da análise de SWOT? Eu trouxe duas citações para a gente poder analisar. Vocês já ouviram falar de Philip Kotler? Sim ou não? Mentira. Basicamente, o Kotler, gente, ele é o pai do marketing. Foi ele quem criou todas essas denominações, esses termos, essas análises. A criação das análises não, mas ele juntou tudo, né? Lá na década de 60,
70 e, e que perpetua até os dias de hoje. Então, o Kotler, ele é basicamente a pessoa que criou o termo marketing, criou o que é o marketing e é o que a gente estuda até hoje dentro do marketing. Então, se vocês não conheciam, apresento para vocês o Kotler, né? E uma das citações dele sobre o marketing. Inclusive, o Kotler ele tem um livro que se chama Administração de Marketing, que a gente chama de a Bíblia do Marketing, porque tudo que vocês precisarem utilizar dentro da profissão, dentro do curso, vai estar lá. Então, se um dia vocês precisarem fazer um trabalho de pesquisa sem olhar na internet, procurem esse livro, Administração de Marketing. Ele é um livro dessa grossura aqui, assim, grande, de capa vermelha. E a gente utiliza esse livro para poder analisar, fazer os estudos, né, dentro da área de marketing através dos estudos realizados pelo Kotler. Então, a primeira citação ali dele é que a análise de SWOT é uma das ferramentas mais úteis para identificar as principais oportunidades e ameaças de mercado e alinhar as forças internas da empresa com o ambiente externo. Então, basicamente, ele está dizendo que a gente vai pegar o resultado dessa análise que a gente vai fazer, verificando quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, fazer um cruzamento daquilo e tirar uma perspectiva do que o mercado, de como o mercado vê a sua marca, como o mercado vê a sua empresa, como o mercado vê o seu produto. E a partir disso, a gente vê, através dessa análise, a gente vê a viabilidade, por exemplo, de lançamento de novos produtos, de lançamento da própria da empresa mesmo como um todo no mercado, né? Por exemplo, a gente pode fazer uma análise SWOT para poder realizar o lançamento de uma nova marca da empresa dentro do mercado. Então, assim, a análise SWOT a gente usa basicamente para tudo dentro do mercado e dentro do marketing. Qual que é a primeira coisa que o profissional de marketing faz quando ele, antes de fazer todas as estratégias de marketing? Alguém sabe me dizer? E aí? Qual que é a primeira coisa que o profissional de marketing faz para poder criar as estratégias de marketing? Antes disso. Não é planejar, mas envolve esse quesito também. Vocês já ouviram falar em segmentar o mercado? Sim, né? O professor Davidson já deve ter falado para vocês. O que é segmentação de mercado? E aí, o que seria o segmentação de mercado, gente? Isso. Então, basicamente, segmentação de mercado, eu vou pegar um monte de pessoas, um grupo de pessoas que são que é um grupo que pensa diferente, né? Que são heterogêneas. E vou separar esse grupo de pessoas em perfis que são comuns, que são parecidos. Isso é segmentação de mercado. Então, se um dia alguém perguntar para você o que é segmentação de mercado, se você pode responder simplesmente, é dividir o mercado. É eu pegar grupos, por exemplo, de pessoas que estão com camisetas rosa e colocar no mesmo grupo, pessoas que estão com camisetas pretas, colocar no mesmo grupo, pessoas com camisetas vermelhas no mesmo grupo. Por que a gente faz isso? Basicamente, quando a gente vai criar estratégias de comunicação ou estratégias de marketing como um todo, a gente precisa fazer essa estratégia direcionada para quem? Para o nosso público-alvo. Então, por isso que é importante a segmentação do mercado, porque ele ajuda a identificar o público-alvo que a gente tem, que a gente está buscando para vender nosso produto, nosso serviço, certo? Então, por isso que a primeira coisa que a gente faz é a segmentação de mercado, que daí a gente vai estar identificando o público-alvo. A partir disso, aí a gente vai começar a criar as estratégias, fazer dentro da segmentação de mercado, né, a gente tem várias categorias. Tem segmentação demográfica, segmentação regional, né, ou geográfica, segmentação comportamental, psicográfica. Alguém sabe o que é a segmentação geográfica? Alguém lembra como que é?
Isso, envolve a localização. Então, basicamente, a gente vai pegar, dentro da segmentação de mercado, vai pegar um grupo de pessoas e analisar elas pela localização, aonde essas pessoas se localizam, certo? A partir disso, a gente pode criar estratégias da localização da onde você vai estar vendendo o produto ou serviço. E demográfica. Alguém lembra? Vocês devem ter visto, estudado demografia e geografia. Eu sou professor de geografia também, então vou dar uma breve histórica aqui, histórico do que é demografia para vocês. Basicamente, quando a gente vai estudar lá no 7º ano, quando vocês estavam estudando IDH, vocês lembram o que é IDH? Lembram? O que é IDH? Índice de Desenvolvimento Humano. Para poder a gente chegar ao como que está o IDH daquela localização, por exemplo, IDH de Curitiba, IDH do Paraná, IDH do Brasil, a gente analisa algumas categorias. Alguém lembra quais são as categorias que a gente pode analisar para poder chegar no IDH? Alguém lembra? Não? Então, basicamente, a gente pode analisar, tem que analisar para chegar, para poder entender o IDH de uma localidade, né, de um território. Renda, a renda da população também abrange a questão do IDH. Escolaridade também abrange a questão do IDH. A etnia, né, a raça, também, se são pretos, são pardos, são indígenas, quantos pretos, quantos pardos, quantos indígenas, quantas pessoas que se identificam amarela, quantas pessoas que se identificam como brancas. Além deles, o gênero, quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens, a faixa etária, quantas crianças, quantas mulheres, quantos adolescentes, né, de 12 a 17 anos, quantas pessoas adultas, dos 18 aos 55, aos 60 anos. Acho que a gente pode estender um pouquinho mais, até aos 65, 70 anos. Quantos idosos tem, que daí dos 70 em diante. Então, tudo isso entra dentro do IDH. E tudo isso entra dentro da análise de segmentação demográfica também. Então, a gente vai pegar esses fatores e vai fazer análise demográfica com base nessas questões aí, certo? Por isso que é importante a gente fazer a segmentação. Aí a gente tem a segmentação comportamental, que daí é um pouquinho diferente e ela é mais detalhada. Existem, dentro da segmentação, quando você faz ela, essas duas principais são segmentações mais objetivas. Aonde que eu posso conseguir dados do IDH? Dados de renda, dados de quantas pessoas moram em uma determinada localidade, dados de quantas pessoas são mulheres, quantas pessoas são homens, quantas pessoas são brancas, quantas pessoas são pretas. Aonde que eu consigo esses dados? Desculpe, não entendi. IBGE, muito bem. Então, a análise, a segmentação de mercado, eu não preciso necessariamente sair em campo, fazer essa segmentação, nessas duas primeiras. Por quê? Eu consigo todos esses dados através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele fornece todos esses dados para a gente só cruza os dados e faz a segmentação, dividindo o grupo nesses perfis, certo? Porém, quando a segmentação ela é comportamental, aí é um pouco diferente. Por quê? Eu vou precisar fazer um tipo de pesquisa. Existem dois tipos de pesquisa de mercado. Tem a pesquisa quantitativa e a qualitativa. A pesquisa quantitativa é basicamente eu entregar um questionário, ele responder, e quantas pessoas vão estar dizendo sim, não, se gosta, se não gosta, que são pesquisas mais objetivas, certo? Então, eu lido com números. Então, tantas pessoas gostam disso, quantas pessoas gostam daquilo. Já a qualitativa exige um pouco mais de empenho. Por quê? Você vai usar algumas técnicas de pesquisa de mercado para poder analisar o perfil de um determinado produto ou serviço.
o perfil de pessoas que consomem, né, determinado produto ou serviço. E daí a gente faria, por exemplo, uma pesquisa de grupo focal. O que seria uma pesquisa de grupo focal? É reunir um grupo de pessoas onde você apresenta o produto e eles vão estar, você através desse grupo, dessa análise, né, desse grupo de pessoas, você vai entender como que é o comportamento dessas pessoas ao utilizarem esse produto. Se elas conhecem, se elas sabem como que funciona, se elas conhecem a concorrência desse produto. Então tudo isso a gente analisa dentro desses tipos de pesquisas. Esses tipos de pesquisas entram dentro da segmentação comportamental, certo? Aí temos a segmentação psicográfica, que daí entra um outro tipo de pesquisa, que você vai analisar quais são os valores, os princípios, os hobbies da pessoa. Isso aí é importante porque a gente busca entender como que é o comportamento de consumo do consumidor. Isso entra bem, inclusive, dentro da análise de mercado. Entra também nesse conteúdo que vocês deveriam estar vendo, não sei se vocês já viram, que é o comportamento de consumo, ou comportamento do consumidor, que é basicamente você analisar como que é o comportamento de compra das pessoas. Por exemplo, quando você vai comprar Como a sala tem a maioria meninas, vou utilizar esse exemplo. Quando você vai comprar maquiagem, como é que você faz a pesquisa dos produtos de maquiagem? Você pesquisa através de influenciadores, pesquisa através de promoções que as empresas fornecem, por exemplo, a Natura, Boticário e qualquer outra, ou vocês pesquisam através de colegas que indicam? Gente, só tem que falar um pouco mais alto, porque o professor ele é surdo. Eu sou surdo de um ouvido, então eu não escuto vocês falando se falar muito baixo, tá? Influência, influenciadores e colegas. Então a gente pode analisar que o comportamento de consumo de vocês é através de dicas de beleza de pessoas que publicam vídeos ou reels dentro da internet. A partir disso, eu consigo traçar uma estratégia de marketing, onde eu vou estar divulgando um conteúdo dentro da internet para poder alcançar o meu público-alvo, que seria o quê? No caso, vocês, que são... Estou usando as meninas como exemplo, tá? Então, as meninas de em torno de 15 a 17 anos, com um tipo de vídeo mais juvenil, né? Um tipo de vídeo que tenta atrair vocês e fazerem com que vocês comprem o meu produto que eu estou vendendo. Tem um exemplo lá, acho que é o nome do produto da Virgínia. Alguém faz uso aí do produto dela? Não? Depois que o Felca fez aqueles vídeos lá, detonou, né, com ela, coitada. Coitada não, né, porque ela é bilionária. Coitada é a gente. Mas também tem outras influenciadoras que fazem, que tem, inclusive vendem produtos que são muito bons. E eu acho que e isso que as grandes marcas também estão buscando. Parcerias com esses influenciadores, justamente porque quando eles colocam pessoas mais conhecidas, por exemplo, atores famosos lá da Globo, qual que é o valor que eles vão pagar no cachê? Um valor mais alto. Quando eles contratam esses influenciadores mais regionais, eles conseguem dialogar melhor com vocês porque vocês se sentem mais próximos deles, certo? Então, a outra citação que eu tenho aqui, para não explanar tanto, essa daqui é do Chiavaneto, que é um outro autor que faz pesquisas dentro do mercado, né? E ele fala que a análise SWOT permite visualizar de forma integrada o ambiente interno e externo, facilitando decisões estratégicas e competitivas. Então, basicamente, ele definiu uma palavra-chave dentro dessa citação, que seria a questão competitiva. Se seu produto, sua marca, sua empresa, ela é competitiva no mercado. Porque uma empresa que não é competitiva, ela não tem lucro, né? E você não consegue sobreviver, pelo menos, os primeiros 4 anos, que é o período de maturação de uma empresa. Uma empresa que não passa dos 4 anos, ela acaba falindo, normalmente.
E qual que é a estrutura da matriz SWOT? Então, basicamente, ela é composta pelo ambiente interno e pelo ambiente externo. E tem 4 categorias. Então, tem as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Certo? Opa, voltei. Então, o ambiente interno, ele é controlável pela empresa e o ambiente externo, ele depende do mercado, da economia e concorrência. O que são as forças? São aspectos internos que dão vantagem competitiva, representam competências, recursos e diferenciais. Como exemplo, marca reconhecida, equipe capacitada, tecnologia própria e boa reputação de mercado. Para a gente ter para a marca ela ser reconhecida, o que a gente deve fazer? Alguém sabe me falar? Propaganda. Como é que a gente faz a propaganda dessa marca? Vocês estão no 2º ano, então vocês têm a disciplina de comunicação de marketing, certo? Dentro da disciplina de comunicação de marketing, o que vocês fazem para poder divulgar o produto ou a marca de vocês? As redes sociais é uma das formas da gente divulgar o produto ou serviço também. Mas a gente tem que lembrar, gente, que não existe apenas o digital. Hoje em dia, como o digital é muito forte, né? Tá presente no nosso dia a dia, mas a gente tem que lembrar que dependendo do segmento de mercado que a gente está, dependendo do produto que a gente está ofertando, é importante a gente utilizar meios tradicionais de marketing também. Alguém sabe quais são os meios tradicionais de marketing? Isso. A gente pode utilizar jornal, carro de som, mercado que utiliza carro de som nos bairros. São meios tradicionais de marketing. Certo? Eu trouxe para vocês um exemplo real de forças dentro da análise de mercado, de uma empresa real. Alguém conhece esse símbolo aí? A Apple. E qual que é a principais forças que a Apple tem dentro do mercado? Lembrando que força as forças dentro da análise de SWOT são coisas que envolvem o ambiente interno. Então, o que a Apple tem de diferente dentro do ambiente interno, que ela pode controlar, o que a empresa tem, que é controlável por eles, que a gente pode citar como força? E aí? Nada? Tá, vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Primeiro, quem não conhece a Apple aí na sala? Quem nunca ouviu falar da Apple? Acho que ninguém, né? Alguém aí tem iPhone? Não? Mas é raro hoje, né? Principalmente porque o iPhone ele se popularizou tanto, né? Apesar de um iPhone 17 custar o valor de um carro. Imagina, 17 mil reais. É literalmente 17 mil reais. E tem que pagar o seguro, porque é impossível andar com um negócio de 17 mil reais na rua, sem seguro. Então, basicamente,
A marca, ela tem um prestígio global através da inovação que ela trouxe para o mercado, dentro do mercado de telefones, né? De smartphones. Na verdade, não sei se vocês sabem, mas a Apple não começou com iPhones. Com o que a Apple começou? Alguém sabe me dizer? Com computadores. Depois ela migrou para um outro aparelho que acho que vocês não conhecem, que é como se fosse você lembra o nome, Nicole, daquele smartwatch? Não. Aquele aparelhinho da Apple bem antigo. Hã? iPod. Depois ela, obrigado. Depois ela migrou para o iPod. Não sei se vocês chegaram a ver o que, que é. Alguém sabe o que, que é o iPod? Beleza. Aí ela migrou pro iPod, que era um negocinho que você colocava as músicas e escutava. Só que daí ela viu que uma hora o iPod, nesse período que ela lançou, era o produto cargo-chefe da Apple, né? E o Steve Jobs, quando ele voltou para a Apple, ele viu que esse produto ele ia acabar ficando para trás dentro do mercado, porque os celulares que estavam vindo já estavam vindo com locais para tocar, para ouvir rádio e para colocar música. Aí o que eles fizeram? Aí eles criaram o iPhone, que era um celular que vinha com um dispositivo inovador criado por eles, né? Que o sistema operacional próprio, né? E a partir disso, eles começaram a investir em uma coisa que é exclusividade. Então, naquele período, quem comprava os celulares da Apple tinha uma exclusividade, porque eles tinham um catálogo diferenciado dentro do iOS, eles tinham aplicativos diferenciados que eles podiam baixar. E a partir disso, eles criaram a marca registrada deles nessa questão do prestígio, né? Nessa questão de ser exclusivo. E aí eles acabaram realizando, mesmo que o produto seja caro, eles acabaram conquistando a confiança do cliente e fidelizando ele, certo? Então esse é um exemplo claro de força dentro da análise SWOT através da Apple. Aí nós temos fraquezas também. Um exemplo de fraqueza aqui, ó. O que são fraquezas, né? Basicamente são fatores internos que limitam o desempenho ou reduzem a competitividade. Eu tenho alguns exemplos. Custos elevados, dependência de fornecedores, falhas de comunicação interna e também falta de inovação. Esses custos elevados e a dependência de fornecedores é uma coisa que é muito complexo para a empresa, porque a empresa ela tem muitas vezes, dependendo do produto que ela fizer, ela tem que ter um fornecedor que forneça um produto de qualidade. Para poder ter esse produto de qualidade, né, o insumo que vai ser utilizado para a produção do bem, ela tem que gastar um valor alto. E aí eleva o custo da produção. E muitas vezes o valor final do produto acaba sendo alto. Então, existe esse dilema dentro da empresa de como baixar os custos sem baixar a qualidade do produto. E isso o marketing também ajuda a pensar, né? Por exemplo, às vezes com esse custo alto, qual que é a função do marketing priorizar? O custo-benefício do produto. Eu estou pagando caro, mas é por um produto que vai ter uma durabilidade maior, um funcionamento melhor, que vai vender exclusividade. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar em cima dessas fraquezas, certo? Um exemplo real de fraqueza, mas que se tornou também uma força para a própria Tesla, né? Altos custos de produção e dependência do fornecimento de lítio. Gente, vocês sabem o que é o lítio? Para que o lítio serve dentro dos carros elétricos? Não? O celular que vocês têm aí no bolso de vocês,
ele também utiliza lítio. O lítio a gente utiliza para poder fazer a bateria do celular. Mas os carros elétricos também utilizam lítio para poder fazer a bateria dos carros. E o lítio é um mineral que é extremamente escasso, então é muito difícil de conseguir. Mas ele consegue conduzir eletricidade muito mais rápida e mais prática. E também ele consegue segurar muito mais bateria. Então a durabilidade da bateria é muito maior. Então, apesar de o lítio ser caro e ser escasso e difícil de conseguir, eu tenho um custo-benefício muito grande com ele. E também entra a questão dos desafios logísticos em escala global. O que seria essa coisa aí, né? Basicamente, vocês, não sei se vocês têm a disciplina de sociologia ou na geografia mesmo, existe os meios de produção, né? Como são formados como é feito os produtos, né? No mercado global. E existe também as ferramentas que são utilizadas para poder construir esses meios de produção, né? Uma dessas ferramentas, por exemplo, tem o Fordismo. Já ouviram falar do Fordismo? Só um pouquinho, né? Dentro do Fordismo é aquele clássico, né? Cada um faz uma coisa e a pessoa sempre vai fazer aquilo. Por exemplo, parafusar a roda do carro. Aí entra também um outro autor que é o Taylor, que é o Taylorismo. E também o Toyotismo, que é um outro meio de produção que foi criado no Japão. O Taylor, ele fez basicamente a descentralização dos meios de produção. Então, hoje em dia, eu não preciso fabricar tudo num único lugar. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar, vou dividir as escalas de produção para tentar diminuir os custos em locais que são mais baratos, que a mão de obra é mais barata, que a matéria-prima ela não precisa viajar tanto para chegar para produzir determinada coisa. E aí eles vão ter um outro local onde vai ser enviado todos esses materiais e vai ser montado naquela fábrica, né? E esse é o desafio que eles têm, porque hoje em dia, como a escala, o mundo é extremamente enorme, né? E é difícil eles fazer. Se acontece qualquer coisa em determinado país, pode afetar a produção de um veículo em outro país. Um exemplo, a gente fabrica aqui no Brasil peças para Mercedes-Benz, que são enviados lá para a Alemanha para ser montada, certo? E aí, se acontece alguma coisa aqui no Brasil, essas peças não vão chegar lá e os carros não vão ser montados lá. Por isso que é importante também um país ele ser industrializado, né? Puxando um pouquinho para a geografia. Só para ver se vocês sabem, o Brasil é um país industrializado ou não? O Brasil é um país industrializado ou não é industrializado? Eles acham que é industrializado. Tá. O Brasil, ele é um dos principais fornecedores de matéria-prima para o mundo, certo? Mas o que acontece? A gente fabrica a matéria-prima, extrai a matéria-prima e a gente vende essa matéria-prima para outros países que fazerem o produto. Isso é industrialização? Não, porque a gente não está fabricando aquele produto aqui dentro do nosso país. Então, basicamente, eu pego aquela matéria-prima, envio para outro país e depois compro o produto fabricado num valor mais caro ainda do que eu vendi a matéria-prima. Então, essa é a questão da industrialização. Só para pegar um ganchinho ali com relação a essa questão das montadoras, né? E desses desafios logísticos globais. Tem mais uma aula ainda, né, Simone? Ah, tá. E as oportunidades? Então, aqui, são fatores externos que podem favorecer o crescimento e o sucesso. Basicamente, novos nichos de mercado, os exemplos, né? Adoção de novas tecnologias, mudança no comportamento do consumidor,
Voltando aqui, o que seria nicho de mercado? Alguém sabe me informar? Tá baixo, né? Deixei no 82, mas... Alguém lembra o que é nicho de mercado, gente? Tá. Vocês lembram quando eu falei sobre segmentação de mercado, certo? Que a gente vai pegar o público e dividir ele em vários grupinhos. Digamos que o grupo que é meu público-alvo é o grupo que veste a camiseta rosa, certo? Porém, eu vejo um potencial de pessoas que podem comprar o meu produto também no grupo que tem a camiseta violeta. Esse grupo que tem a camiseta violeta, ele se torna um nicho de mercado. Por quê? São potenciais compradores dos meus produtos que eu estou vendendo. Beleza? Deu para entender, basicamente, o que é nicho de mercado? Beleza, então. Vamos continuando aqui. Eu trouxe para vocês agora um exemplo real de oportunidade. Então, a Netflix é bom, né? A Netflix, vocês acho que já cresceram, né, basicamente, com a Netflix. Alguém aí é da época do DVD ainda? Fora eu e a professora Simone, que era da fita cassete. Vocês alugavam DVD na locadora? Ou pais de vocês, né? Comprava pirata, é. Mas sabia que o mais legal dessa época das locadoras era alugar o DVD, né, professora? Era bom porque... Exato. Porque o que acontecia? Era um evento na família, quando a gente ia alugar um DVD ou uma fita cassete, né? E para assistir no sábado à noite. Aí virava a noite assistindo filme. Eu lembro que minha mãe, quando ela começou, teve condições para alugar. Ela alugou fita cassete. A primeira fita cassete que ela alugou para eu assistir foi Pocahontas. E daí depois ela viu que tinha Pokémon. E eu adorava Pokémon. Adoro até hoje, né? E tinha Pokémon lá. Eu fiz ela alugar por uma semana as fitas do Pokémon para poder assistir todos os episódios lá que tinha. Então o que aconteceu? A Netflix ela viu um potencial no mercado, vendo que os aparelhos de DVD e os de fita cassete, né, que já tinha se extinguido, iam perder a força dentro do mercado por causa das novas tecnologias que estavam vindo. E quais são essas novas tecnologias que chegaram? Foram os streamings. Começou com as empresas, né, de TV a cabo, como a NET, acho que a Claro também tinha TV a cabo, e outras TVs que tinha, né, fornecendo canais exclusivos e pagando uma mensalidade. E a partir disso, a Netflix montou um catálogo de filmes e séries e começou a ofertar esse serviço. Depois, posteriormente, eles começaram a produzir filmes e séries. Hoje em dia, a Netflix é uma potência nessa área de produção de audiovisual lá nos Estados Unidos, né? Inclusive, teve uma declaração do presidente da Netflix recentemente dizendo que eles tiveram uma perda no mercado, né? O valor balanço deles anual ou trimestral veio menor e eles culparam o Brasil por causa dos impostos. A gente sabe que isso não tem nada a ver, né? É uma questão que o Brasil só está garantindo os impostos que são devidos por essas grandes big techs. É necessário a gente fazer a cobrança desses impostos e fazer a regulação justamente porque às vezes parece que a internet como um todo vira uma terra sem lei e cada um pode falar o que quiser. Então é importante a gente fazer essa regulação, porque muitas vezes o que eu falo ou o que eu faço para o outro
vai afetar até a minha liberdade de expressão vai até o momento que eu afeto a liberdade de expressão do outro, né? Eu estiver ofendendo ele ou qualquer outra coisa. Então, a Netflix alegou isso para perda de recursos que eles tiveram no balanço trimestral deles. Mas basicamente eles revolucionaram o mercado do audiovisual global. Eles conseguiram, se não foi a primeira, foi uma das primeiras plataformas de streaming, né? E hoje em dia é uma das referências dentro da área. Agora vamos falar um pouquinho sobre as ameaças. Fatores que são externos e que podem prejudicar o desempenho. Aí entra a questão de uma ameaça para a Netflix, pegando aquele gancho dos impostos. Imposto é uma das ameaças maiores que as empresas sofrem dentro da análise SWOT. Por quê? Para poder você criar uma. Hoje em dia está um pouco mais fácil, porque existe o MEI e tudo mais, mas para você criar uma empresa, você já cria ela pagando imposto. Então, essa é uma das grandes ameaças dentro que as empresas têm que superar para poder conseguir resistir dentro do mercado. Um exemplo de ameaças, né? Novos concorrentes. Por isso que é importante a gente fazer uma boa análise de mercado e principalmente analisar a concorrência. A análise da concorrência é somente através dos preços que o concorrente está ofertando? Não, né? A análise de concorrente ela tem que ser muito mais profundo. Eu tenho que verificar qual que é o público-alvo que o meu concorrente tá utilizando para verificar se ele não descobriu nenhum nicho de mercado novo. Eu tenho que verificar qual é o tipo de comunicação que o meu concorrente está utilizando para poder fazer um diferencial dessa comunicação e tentar atingir mais o público-alvo do que esse meu concorrente. Ver se o meu concorrente entendeu qual que são as necessidades do nosso público-alvo. Então, tudo isso a gente tem que analisar dentro do mercado e da análise de concorrência. Então, nós temos também crises econômicas. Então, a gente, por exemplo, o Brasil passou atualmente por uma crise, está passando, né, por uma crise política econômica, onde a gente sofreu sanções dos Estados Unidos com base nas vendas de produtos, né, para aquele país. Apesar do Brasil ter conseguido contornar tudo isso, tá, gente? Mesmo com as sanções, o Brasil conseguiu aumentar as vendas em setembro em 4%, em agosto em 4% e em setembro em 4,5% na balança comercial. Mudanças de tecnologias abruptas. Por exemplo, você está utilizando ali, você tem o próprio iPhone, né? Você está usando um iPhone, ele faz atualização e seu celular pode deixar de funcionar. Isso é uma mudança de tecnologia abrupta. Mudança climática entra como uma ameaça? E aí? Sim, né? Porque é um fator externo da natureza que eu não consigo controlar. Eu consigo amenizar, mas controlar não. Certo? E alterações legais também é uma das questões que pode entrar como uma ameaça. O que seriam essas alterações legais? Por exemplo, reforma trabalhista, né? O empresário às vezes pode alegar que ele não consegue, não está dando conta dos encargos que ele tem que pagar dentro da reforma trabalhista. Essas são uma das alterações legais. Daí o que acontece? Tem que partir do governo ver as opções mais viáveis para poder conseguir. Um exemplo dessas alterações legais, o Milei ali na Argentina, agora que ele conseguiu ganhar, ele vai fazer uma alteração na carga horária de trabalho dos trabalhadores argentinos. Antes eles tinham uma carga horária de 8 horas semanais. Agora eles vão trabalhar 12 horas semanais. E outra coisa é o pagamento. Imagina, isso eu achei um absurdo. O pagamento deles pode ser pago. Metade do pagamento pode ser pago em cesta básica.
Então, tipo, você vai pagar suas contas com. Tudo bem, você necessita de comida. Isso é algo que é da nossa natureza e a gente não tem o que fazer. Mas eu acho que você tem que ter o direito de querer o que comprar, né? E como comprar e aonde comprar. E daí você também perde a questão da conversa com o patrão, né? O diálogo com o patrão quando você tem esses meios de pagamentos mais alternativos. Enfim. É, exemplo real de ameaça, então, né? A Uber. A Uber foi uma das primeiras, foi a primeira aplicativo de corridas, né? Então ele tem um histórico muito bom com relação a nas forças, né? Nas fraquezas, nas oportunidades. Porém, as ameaças deles são as regulamentações governamentais. Um exemplo, eu não sei se na época, na cidade de vocês tem Uber, não lembro. Tem o Uber, né? Isso aí. Eu lembro que os meninos lá do terceiro falaram para mim. E aí, gente, no período que a Uber começou a operar aqui em Curitiba, a gente tinha que andar no banco da frente junto com o motorista para poder fingir que não era Uber. Porque se fosse Uber e você parasse próximo a um taxista, eles saíam do carro e iam bater em você. Você não podia, a gente andava de Uber escondido dos taxistas, de tudo aqui, porque existia esse preconceito de uma nova plataforma mais barata entrando no mercado e estava roubando o trabalho deles. Hoje a Uber está tipo, tão caro quanto os táxis, né? Mas enfim. E também existe uma questão das críticas das condições de trabalho dos motoristas. Eu vi uma reportagem sobre isso aí, falando que motoristas de aplicativos ganham mais que pessoas que são CLT. E aí no final, a repórter falando que as pessoas que são CLT, elas ganham menos porque elas trabalham uma carga horária menor que os motoristas de Uber. Os motoristas de Uber, para poder ganhar, por exemplo, R$ 200 a mais que uma pessoa CLT, ele tem que trabalhar 12, 13 horas, enquanto uma pessoa CLT trabalha só 8. E se você for fazer a conta do valor da diária da pessoa CLT, ela ganha mais que o Uber. Porque se ela trabalhasse as 12 horas que ele trabalhava, o salário dela seria maior. Então existe essa falácia sobre a questão do valor que o motorista está ganhando e também a condição que ele está trabalhando, né? Porque se ele se machucar, ele não vai ter INSS para poder socorrer ele não vai ter o suporte da Uber, né? Enquanto empresa, porque ele não é empregado da Uber, ele é um terceirizado da Uber. Então, existe todas essas contradições na questão da ameaça ali dentro da análise de SWOT. E como que eu elaboro uma análise de SWOT? Então, basicamente, eu reúno dados sobre a empresa e o mercado. Então, eu tenho que fazer uma análise de mercado para poder fazer a análise de SWOT, né? Eu listo as forças, as fraquezas que são internas da empresa. Eu identifico oportunidades e as ameaças que são externas à empresa, que foi aquilo que a gente falou anteriormente. E depois eu vou pegar esses dados e vou cruzar eles para poder criar um plano de ação estratégico. Certo? Aí eu trouxe outros exemplos de análise de SWOT para vocês verem como que funciona, como que é. Primeiro, o da Natura, que é uma empresa brasileira. Então, qual que é a força dela? A Natura, ela preza muito pela sustentabilidade e inovação. E essa força se torna um diferencial dentro do mercado, né? E as oportunidades? Então, a Natura já é uma empresa que atua atualmente no território brasileiro. Uma empresa brasileira que tem uma grande força, é uma das líderes de mercado. Então, a oportunidade que ela pode visualizar é uma expansão internacional. Mas o que barra essa expansão internacional? Ela se torna uma ameaça, porque a concorrência global ela é muito maior. Existe a concorrência global da Avon, que atua aqui dentro do Brasil também, e, por exemplo, a concorrência global da L'Oréal,
que é a líder de mercado de cosméticos dentro fora no aspecto internacional. E como fraqueza, a gente pode colocar os custos de produção altos, que é aquilo que eu falei para vocês, gente. Para poder a gente fazer um produto de qualidade, muitas vezes o custo de produção vai acabar sendo elevado. Não tem como não fazer isso. Justamente porque para a gente ter fornecedores que forneçam matéria-prima e insumos bons e de qualidade, muitas vezes a gente tem que desembolsar um valor maior. Talvez você consiga diminuir esse valor comprando uma quantidade um pouco maior e tentar diminuir o preço do produto com o fornecedor. Mas mesmo assim, ainda, da matéria-prima, né? Com o fornecedor. Mas mesmo assim acaba ficando caro, certo? Deu para entender? Por enquanto, tá dando para acompanhar? Alguma dúvida? Beleza, então. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar, tá? Eu sei que eu não sou tão animado assim como o Daferson, mas eu tento fazer o meu melhor aí para vocês. Ótimo. Exemplo, agora eu trouxe um outro exemplo. Esse exemplo aqui ele é clássico, todo mundo conhece a Coca-Cola, né? Então, qual que é a força da Coca-Cola? É uma marca global e ela tem uma distribuição ampla. E aí a oportunidade, ela tem uma expansão de produtos saudáveis, né? Então, chega a ser até ironia, né? A Coca-Cola migrar para produtos saudáveis, porque a gente sabe o quão mal que a Coca também faz pra gente, né? No nosso organismo. Mas é um nicho que a Coca-Cola está tentando entrar dentro de diferencial. Eu vou contar os causos da Coca para vocês agora, depois que finalizar ali, daí a gente vai fazer uma análise dessa Coca-Cola aí com base nessa análise SWOT dela. Então, as ameaças críticas ao consumo de açúcar. Inclusive, o presidente dos Estados Unidos pediu para a Coca parar de utilizar o xarope, o adoçante, não sei, um outro tipo de matéria-prima que eles usavam para fazer o produto deles e agora eles estão usando cana-de-açúcar. E as fraquezas é a dependência de bebidas açucaradas. Então, o xarope, né, da Coca. Aliás, vocês sabem como que, da onde que surgiu a Coca? O que a Coca era inicialmente? Desculpa, pode falar mais alto? Ah, não? Vocês sabiam que a Coca ela era um xarope para tosse? Ou seja, a Coca começou como um remédio e se tornou um produto que é consumido no mundo todo numa forma de alimento. Ou de bebida, no caso, né? Gente, a Coca-Cola é uma das maiores referências dentro do marketing. Não tem como a gente ignorar a Coca como referência do marketing tradicional, principalmente o marketing raiz mesmo, principalmente pelo tempo de duração da empresa. A empresa ela tem mais de 100 anos, 150 anos, se eu não me engano. E começou como um xarope. As campanhas que ela fazia eram campanhas mais direcionadas. Ela conquistou o público-alvo dela. Hoje em dia, o que a Coca-Cola remete para vocês? O que lembra? Pode, prof. Vai lá. Isso aí. Por que a Coca-Cola remete à felicidade agora, prof? Porque ela é boa. E os momentos em família, quando a gente vai fazer uma festa em casa, o que a gente compra? Coca-Cola. A Coca-Cola, ela se tornou um dos ícones do Natal, gente. Ela roubou o Natal para ela. Porque ela associa
o produto dela à felicidade. Ela associa o produto dela a uma memória efetiva. Por quê? Quando você lembra, você vai lembrar, claro, a gente que era mais pobrezinho, a gente tomava suco. Não sei se você tomou já, prof. Isso aí. Não sei, as crianças não vão lembrar, mas suco, gente, era um pacotinho desse tamanho, que, que era um corante que tinha dentro, a gente jogava na água, era um suco que não tinha gosto nenhum, e a gente enchia com 2 quilos de açúcar para poder conseguir tomar. Isso aí era o que a gente tomava nas nossas festas. Mas a Coca, ela começou a se tornar tão presente na família mundial, nem na família brasileira, que ela conseguiu associar o produto dela à felicidade, à festa. Mas não só isso, ela também está presente em momentos também que são momentos tristes da nossa vida. Por exemplo, se você vai num velório e aí você passa a noite toda lá naquele velório, eles vão servir alguma coisa para a pessoa comer. O que eles vão servir para beber, além do café? Exato. Então eles conseguiram ficar tão presente dentro da família que eles estão praticamente em todo momento. Às vezes, quando você está com muita sede, muito calor, e você não quer tomar uma água, você quer tomar alguma coisa diferenciada, você vai tomar o quê? Uma coca. Então, eles conseguem trazer associar a marca deles a uma confraternização. E tem uma curiosidade, que não sei se vocês já ouviram falar da Fanta Maçã. Não? A Coca-Cola, empresa, ela criou um produto, assim como a Fanta Maracujá, a Fanta Uva, a Fanta Laranja, ela criou a Fanta Maçã. E a Fanta Maçã, ela fez tanto sucesso, que ela estava sendo mais vendida que a Coca-Cola. O que a Coca fez? Vocês veem a Fanta Maçã hoje em dia nas prateleiras? Não, né? Por quê? Porque a Fanta Maçã ela foi descontinuada. Por uma opção estratégica da empresa, eles preferiram descontinuar esse produto para poder manter a hegemonia do cargo-chefe deles, que é a Coca-Cola. Inclusive, foi a partir disso que eles começaram a criar os refrigerantes de edições limitadas. Por exemplo, a Fanta Maracujá, a Coca de sabores. Não sei que alguém já viu a Coca Clear? Nunca viram? Não? Nicole, você consegue pegar uma imagem na internet para mim? Coloca Coca transparente. Eu vou mostrar para vocês, ela está procurando ali. A Coca ela conseguiu produzir vários outros tipos de sabores com derivados do produto que ela tá fazendo, que ela oferta, mas o cargo-chefe sempre vai ser a Coca-Cola. Agora minha pergunta é: a Coca ela se associa ela necessita se associar a outras marcas para poder vender o produto dela? A café, sim. Eu já tomei. Não basta ter cafeína na Coca, daí tem a Coca-Cola. A Coca-Cola é bom, né? A Coca-Cola café. Eu não sou muito fã da Coca-Cola café, eu não gostei muito, assim, achei normal. Mas tem gente que gosta. Os alunos de uma outra turma minha falaram da Coca-Cola cereja. Essa cereja eu não experimentei. Mas tem a Coca de melão também, lá no Japão. Oi? Pode pôr. Ó, ela vai colocar um produtinho aí para vocês verem. Essa é a Coca Clear. É a Coca-Cola transparente. Essa Coca ela é vendida lá no Japão. Mas, para vocês terem uma ideia, além dessa Coca Clear, existe uma outra Coca-Cola que eles tomam antes de comer determinadas comidas, porque essa Coca vai ajudar na digestão deles. Ou seja,
Imagina o que, que não tem dentro da fórmula dessa coca para que precisa ajudar na digestão da comida que eles comem lá. Isso é no Japão. A Coca-Cola lá no Japão, ela se associa bastante a produtos, a outras marcas. Por isso que eu estava perguntando para vocês se ela sente a necessidade de se associar a outras marcas. E sim, a Coca-Cola ela também usa essa estratégia de se associar a marcas, por exemplo, como o próprio Pokémon lá no Japão. A marca Pokémon Company, eles produzem latinhas de refrigerante da marca Coca-Cola e vende associada ao produto Pokémon também. Pode tirar já, obrigado. Alguém já viu essa coca aí ou não? Ó, se algum dia vocês tiverem oportunidade de ir para São Paulo, visitem o bairro da Liberdade. Lá tem tudo quanto é coisa diferente asiático. Lá você encontra essa coca. Ou você pode encomendar também pela internet, né? Mas é um pouquinho mais caro. Mas é legal você fazer a degustação desses produtos assim. Desses produtos diferenciados. Eu às vezes peço pela internet. Paga um pouquinho mais caro, mas uma coisa que eu não tenho dó, gente, é pagar por comida. Eu tenho dó de comprar roupa, eu tenho dó de comprar outras coisas, mas comida eu não tenho dó de pagar. Claro, eu não vou pagar aquele prato caro lá que vem meio quilo de uma concha de comida só. Isso aí para mim não rola. Tem que ser comida boa e bastante. Professor, É. os alunos estão curiosos agora de saber o gosto dessa Coca-Cola. Então, essa Coca-Cola Clear eu estou tentando achar para poder experimentar, gente. Eu prometo que se eu conseguir, eu tô tentando encomendar pela internet. Se eu conseguir, eu vou pedir para o professor Daferson um espacinho da aula dele, porque como vocês têm aula na sexta, geralmente na sexta não tem a primeira aula. Então daí eu invado a aula e explico para vocês que gosto que tem dessa bendita dessa coca. Combinado? Aí eu vou falar um pouquinho sobre análise de SWOT no marketing digital. Então nós temos as forças, as fraquezas, as ameaças e oportunidades, mas fora de um produto, mas num segmento como um todo. Então, as forças são boas taxas de engajamento, as oportunidades, um aumento no e-commerce, e as fraquezas, pouca presença em redes, e as ameaças, a mudança nos algoritmos. Vocês ainda não estão tendo as disciplinas da parte digital do marketing, mas no ano que vem, certinho, vocês vão poder entender esses conceitos, né? E é bem legal. A professora Simone, eu dou aula de marketing de conteúdo para a turma do terceiro ano aí, a professora Simone acompanha as aulas, né, prof? É bem diferente, né? Então, basicamente, essa análise SWOT no marketing digital, ela analisa o presença online, só que num desempenho mais competitivo. E a gente sabe que a concorrência no digital é muito maior, às vezes, que no próprio marketing físico, né? No espaço tradicional. E quais são os benefícios da análise SWOT? A aula acaba às 50? Prof, a aula acaba às 50? 8 e 5, 8 e 10, 9 e 10? 9 e 10? Ah, então vai dar tempo. Quais são os benefícios da análise de SWOT? Então, basicamente, ela tem uma clareza no posicionamento de mercado, ela facilita a tomada de decisão estratégica e permite monitorar tendências e riscos. Como que a gente entende essa questão do posicionamento de mercado? Por que é importante a empresa se posicionar no mercado, gente? E aí, o que vocês acham? Qual que é a importância desse posicionamento de mercado da empresa? Existe um conceito que se chama autoridade de mercado. Já ouviram falar? Não? Tá. Autoridade de mercado, basicamente, vocês vão saber. Alguém aqui, a mãe já mandou vocês comprarem amido de milho? Sabem o que é amido de milho? Sim. Mas quando a mãe manda vocês comprar o amido de milho, ela fala para vocês comprarem amido de milho ou maisena?
maisena. Esse nome maisena é o nome de um produto. Porém, esse produto ele é associado ao nome de uma marca. Porém, essa marca ela é associada a um determinado produto. A associação é tanta que a gente associa o produto, amido de milho, à marca maisena. Então, toda vez que a gente vai comprar esse produto, a gente vai comprar maisena, não vai comprar o amido de milho. Conseguiram entender? Isso é autoridade de mercado, quando você se torna referência para determinados produtos, para o produto do seu segmento. Inclusive, tem muita empresa que eles pegam as embalagens das empresas, que eles copiam as embalagens da empresa que é autoridade de mercado, do produto que é autoridade de mercado. Um exemplo, vocês devem ter comprado várias e várias vezes amido de milho, achando que é maisena e é de outra marca. Por quê? Se você for olhar lá, todas as embalagens são amarelas. Vocês perceberam isso já? E aí a gente acha que é uma única marca, um único produto com várias concorrentes, uma do lado da outra com a mesma embalagem. Outro exemplo. Aqui, quando vocês vão tirar uma cópia lá de um trabalho, de um documento, vocês falam que vocês vão tirar uma fotocópia ou vocês vão tirar um xerox? Xerox, né? Xerox é a marca da máquina que fazia a cópia. Ou seja, a gente associa o serviço que aquela máquina faz à marca. Entenderam? Outro exemplo, a Hellmann's. Quando vocês vão comprar uma maionese, vocês compram maionese ou compram Hellmann's? Não, eu vou pela Helmas. Você vai falar Hellmann's. Mas você fala que você fala assim, eu vou lá comprar a Hellmann's, mas você compra a Hellmann's ou compra outro produto? Eu compro a Helmas. Mas mesmo quando você vê lá que o outro está com um precinho mais barato e você só precisa para uma coisa assim simples. A Helmas. Você compra sempre a Hellmann's. Isso demonstra a autoridade de mercado também, porque a gente associa a Hellmann's também a outros tipos de maionese. Você lembra que vocês sabiam que tem uma maionese que se chama soia? Soia. É. Sim. Então, mas você lembra, se eu falasse para você, me fale o nome de uma marca de maionese, qual que você ia falar? Heinz. Isso. A Heinz ela é uma das autoridades de mercado, mas qual que é a mais popular? A Helmas. A Hellmann's. Então, a Hellmann's ela se tornou uma referência para um produto dentro do mercado. Beleza? A tomada de decisão estratégica é aquilo. Todas as informações que a gente vai reunir com a análise de SWOT, é a partir dela que a gente vai tomar as decisões das estratégias. Por exemplo, entender o público consumidor, ver quais são os canais que a gente vai distribuir determinadas campanhas, ações, buscar compreender como que eu vou fazer para poder chegar no meu público-alvo e o porquê que meu produto não está chegando nele, porque às vezes pode ter o quê? Uma falha na comunicação. E aí, não sei se vocês viram lá em comunicação de marketing, que tem o emissor e o receptor, certo? O emissor é a gente, o profissional de marketing que está fazendo a ação. O receptor é o cliente, o público-alvo. Quando ocorre o receptor não consegue decodificar aquela informação, a gente fala que é porque teve um ruído na informação, certo? E esse ruído a gente não consegue, a gente tem que fazer, provavelmente foi porque a gente não fez uma boa análise de mercado e para entender o nosso público-alvo. Então a gente tem que voltar lá no começo e tentar entender o que a gente fez de errado, para poder buscar a conversar diretamente com o meu público-alvo, que talvez você esteja conversando até com o público errado. Beleza? Eu vou continuar aqui, que senão vai dar horário da aula e eu não vou conseguir fazer a atividade que eu quero fazer com todo mundo aí. Então, a gente tem algumas limitações e cuidados para que a gente precisa na hora de fazer uma análise de SWOT. Então, basicamente, a gente tem que ter subjetividade nas avaliações,
exige sempre uma atualização constante, então você tem que fazer um planejamento estratégico, e dentro desse planejamento estratégico, colocar um cronograma onde tem que sempre ter análise de SWOT constante, para poder você avaliar seu posicionamento do mercado, como que eles estão vendo o seu produto dentro do mercado, seu serviço dentro do mercado. E o último, deve ser combinada com outras ferramentas. Quais são essas ferramentas? Eu trouxe 3 aqui para vocês verificarem que não existe apenas a análise de SWOT. Opa, tirei aqui. Só um pouquinho, gente. Cliquei ali e saiu sem querer. Que não existe apenas a análise de SWOT. Então, primeiro delas, análise de Pestel. Essa análise, ela analisa... Eu vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem como que ela funciona, tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho que o meu computador ele demora para pensar, gente. Daí... Ele é tão lerdo quanto o dono dele. Então... Aqui. Deixa eu aumentar aqui, daí depois eu diminuo. Puxar aqui para o lado. Isso aqui depois eu faço. Vamos lá. Análise, pode colocar isso, obrigado. Análise de Pestel. Então, ela analisa alguns conceitos que a análise de SWOT também analisa, por exemplo, só que não é as oportunidades, as ameaças, as fraquezas, os pontos fortes e os pontos fracos. O que eles analisam? Eles analisam questões do ambiente externo. Então, eles analisam, por exemplo, a política, eles analisam a economia, o social, a tecnológico, o ambiental e o legal. Daí, dentro do político, entra políticas governamentais, estabilidade econômica, corrupção, leis trabalhistas e tudo mais. No econômico, taxa de crescimento, taxa de juros, tudo isso para entender a viabilidade da entrada de uma empresa dentro do mercado, para entender como que a gente vai poder utilizar para poder divulgar determinados produtos, né, a viabilidade de inserir um novo produto ou um novo serviço no mercado. Aí ele analisa também a tecnologia, né, que eu não estou conseguindo ler ali. Incentivos tecnológicos, automação, PED, novas tecnologias, inovação na internet. Aí entra o ambiental, que daí entra, por exemplo, questões sobre mudanças climáticas. Ou também o legal, que são leis de discriminação, leis trabalhistas, defesa do consumidor, essas coisas. Lembrando que existe essas leis que, por exemplo, a diversidade, né, ela tem que ser atendida dentro da comunicação de uma forma que agregue a todos. E muitas vezes a gente acaba não sendo tão ético dentro da nossa comunicação, porque a gente planeja um tipo de comunicação apenas para um público-alvo específico dentro do nosso nicho, que são as pessoas que conseguem enxergar, as pessoas que conseguem ouvir e as pessoas que conseguem ler. Mas muitas vezes a gente falha em atender outra demanda desse público que pode ser um potencial consumidor. Beleza? Deixa eu só diminuir aqui agora para poder falar das outras, tá bom? Tá, agora eu vou voltar aqui e vou falar sobre o Porter. Ele não é o Harry Potter, tá? Não se iludam. Queria que fosse, mas... Ai, droga, ficou... Mas existem também uma outra análise que a gente chama de 5 forças de Potter. Que daí, nela a gente vai entender qual que é a ameaça de produtos substitutivos, ameaça de entrada de novos concorrentes, rivalidade entre concorrentes, poder de negociação com clientes e poder de negociação com fornecedores. A gente faz essa análise dentro das 5 forças de Potter para poder entender como que está o produto e o mercado, se o mercado é viável o mercado para poder ter outros lançamentos de produto. E por último,
Aí a gente tem a... Deixa eu só diminuir aqui. De volta. E esse eu acho que é o mais legal, porque você analisa o grau de maturidade do produto. E esse é, tipo, eu acho sensacional, essa matriz. O nome dele é Matriz BCG. Então, ele tem 4 categorias. Tem produto estrela, ponto de interrogação, produto vaca leiteira e produto abacaxi. Como é que funciona? O produto estrela é aquele produto que eu lanço. Por exemplo, eu tenho meu fone de ouvido aqui. Ele se tornou um produto estrela porque ele é inovador no mercado. A bateria dele dura um mês. E aí ele tem uma margem de venda muito alta. Nossa, tá bombando. Aí chega um momento que ele vai virar ou um produto vaca leiteira ou um produto abacaxi. Por quê? Vai chegar um momento que ele vai ter o pico de venda dele e ele vai descer. E quando ele descer, ou ele vai se extinguir e não vai ter mais as vendas, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o iPod lá do Steve Jobs. Ou vai chegar um momento que ele vai se tornar um produto que vai ter o pico de venda dele e vai se tornar o produto vaca leiteira, que vai ter uma venda contínua e sempre vai ter pessoas e um público-alvo fiel, que é um exemplo do iPhone atualmente com a Apple. Se tornou um produto estrela e virou um produto vaca leiteira. O produto abacaxi é aquele produto que eu lanço e ele gera pouco recurso, porém ele não tem crescimento no mercado. O público-alvo não aderiu àquele produto, né? Então, provavelmente, a gente deve fazer a retirada dele do mercado. Mas, um exemplo lá, a Coca, que fez uma retirada estratégica de um produto que era um produto estrela. Mas por quê? Porque foi uma tática estratégica para manter o produto vaca leiteira deles como cargo-chefe da empresa, que é a própria Coca, né? E o ponto de interrogação, no começo ele gera um pouco de retorno, aí você não sabe se vai ou se vem, então ele demanda um pouquinho mais, às vezes, de investimento. Então, o investimento que você faz no produto abacaxi, você pode fazer nesse ponto de interrogação para poder tentar alavancar as vendas dele e ele se tornar um produto estrela. Conseguiram entender mais ou menos o que é a matriz BCG, gente? Eu sei que parece meio complexo. Normalmente, eu dou umas 4 aulas só sobre matriz BCG, para poder fixar, porque tem uma tabelinha depois que vocês preenchem. Isso aqui é só para vocês saberem que existem outras matrizes e outras análises que a gente faz após além da análise de SWOT, tá bom? Então, para concluir, a análise de SWOT é uma ferramenta simples e poderosa para a análise de mercado e permite integrar ambiente interno e externo em decisões estratégicas. Gente, para finalizar a nossa aula aí, eu vou propor uma atividade. Essa atividade vocês não vão fazer no caderno, nem nada. A gente vai fazer uma análise de SWOT da turma de vocês. Certo? Porque a análise de SWOT, ela não é simplesmente utilizada para produto, para empresa. Se você pegar o seu caderno, dividir ele num triângulo, numa cruz, assim, ó, e colocar ameaças, oportunidades, pontos fortes, pontos fracos, você consegue fazer uma análise de SWOT de você mesmo. Certo? Então, vamos começar aqui. Deixa eu só fazer uma coisa. Dos P. Eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador para poder eu ir anotando aqui quais são os pontos fortes, pontos fracos da turma de vocês e a gente concluir essa atividade, beleza? É bem rapidinho, falta quantos minutinhos? 10 minutinhos, né? Então vai dar tempo. Vamos lá, quais são os pontos fortes de vocês, da turma? Qual que é o ponto forte? Vocês são uma turma unida? A turma bem dividida, então essa é uma fraqueza. Por quê? Por que é uma fraqueza? Porque é uma coisa que vocês podem controlar, né? Mas e uma força da turma? O que vocês veem como uma força dentro da sala de vocês?
Vocês são comunicativos? Tá, então vamos colocar que vocês são comunicativos. Vocês costumam fazer as atividades das aulas no tempo, entregam no prazo? Vocês são comprometidos com os estudos de vocês? Meio a meio. Então a gente pode colocar, então, o comprometimento da turma. Como uma força. Mas também podemos colocar como uma fraqueza. Certo? E oportunidades? Quais oportunidades que vocês veem no horizonte de vocês, da turma mesmo? Quem aí acha que a maioria da turma tem chance de ingressar numa universidade? Sim, todo mundo aí tem potencial de entrar numa universidade. Então, vamos colocar aqui, potencial de conclusão do estudo. Não, potencial de ingresso na universidade. Porque a conclusão do estudo é uma força. Porque isso daí você pode controlar. Ou você pode desistir ou você pode continuar. Então, é um controle seu. Mas o ingresso na universidade, além de você conseguir entrar, estudar para aquilo, existe a questão também dos fatores externos. Por exemplo, se vai ter vaga suficiente, se vocês vão ter dinheiro, ou se vocês vão conseguir passar em uma universidade pública, certo? Alguém aí tem interesse em continuar em trabalhar na área de marketing? Ai, não acredito. Não conseguimos ainda conquistar vocês para trabalhar junto com o marketing. Ah, mas tudo bem. Vocês sabem que para trabalhar com marketing não precisa necessariamente ser formado em marketing, né? Isso é uma das. Hoje em dia a gente fala que todo mundo se acha um pouco marqueteiro. E todo mundo é um profissional de marketing um pouco, porque o marketing está presente na nossa vida como um todo, né? A todo momento a gente se vende para poder tentar conquistar a aprovação das pessoas, para tentar conquistar um trabalho, conquistar uma vaga numa faculdade, né? E qual que é uma ameaça de vocês? O que vocês acham como ver como uma ameaça, que é um fator externo? O que vocês acham que pode ser uma ameaça? Isso. Mas isso ainda acaba sendo controlável, prof. Então, acaba sendo uma fraqueza. Vamos colocar aqui como fraqueza. Mas e ameaça? O que vocês acham? Ameaças são fatores externos, gente, que não estão no controle de vocês. O que vocês acham que pode ser uma ameaça da turma, para a turma? Vamos ser bem radical? Digamos que pode ocorrer uma invasão alienígena e acabar com todo o planeta. Isso é uma ameaça para a turma? Vamos colocar isso também? Esqueci como se escreve alienígena. Gente, essa era a brincadeira que eu queria fazer com vocês. Agradeço a oportunidade, espero que tenham gostado da aula.
Prometo que assim que eu conseguir a coca lá, eu venho e falo para vocês como que é o sabor, tá bom? Obrigado mesmo de coração, bom final de semana para vocês e até uma próxima. Obrigado. Nós que agradecemos. Até mais, tchau, tchau.